Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Perfil e Negócios comigo, Maria Gal. E obrigada, gente, por nos acompanhar aqui no canal Empreender. E quem participa do programa de hoje é um jovem empreendedor que viu na área da comunicação a oportunidade de crescer na vida e ser reconhecido pelo trabalho que faz. E esse rapaz é o Roberto Albuquerque, que é CEO e assessor de imprensa da Albuquerque Assessoria Integrada. A gente estava até batendo um papo aqui antes de começar, não foi, Roberto? E aí eu vou te perguntar uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores. Qual a diferença de marketing e assessoria de imprensa? Porque você estava falando que as pessoas confundem, né? Sim, bastante. Então, é normal ter essa confusão, porque ambos fazem parte da comunicação, né? Assim como publicidade, propaganda, enfim. Porém, a assessoria de imprensa ela não é tão difundida para as pessoas, fora do ambiente, né, da faculdade, né, enfim. Então, geralmente, quando se fala de assessoria de imprensa, as pessoas têm ideia de que é algo atrelado a artistas, famosos, personalidades, grandes empresas. E, na verdade, a assessoria de imprensa é para todo aquele profissional ou empresa que deseja gerar visibilidade para a sua imagem ou para a sua empresa. Ou seja, é a exposição midiática daquele cliente, né? É algo que o marketing ele faz completamente, vai pelo caminho oposto, né? Porque o marketing ele tem outro intuito, né? Que é realmente de vender o produto, né? De mostrar ali para as pessoas ali aquele veio. A assessoria de imprensa não, é construção dessa imagem, gerando essa autoridade, visibilidade para a pessoa que deseja aparecer. Entendi. E Roberto, você sempre foi apaixonado pela comunicação? Como é que é isso? Então, desde pequeno eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre fui um ótimo aluno em português e em redação, sempre tirei notas boas. Em época de vestibular, né, eu sempre tirava notas máximas, né, no Enem mesmo. Cheguei a 990 quase, né, gabaritei inúmeras vezes. Inúmeras vezes por quê? Né? Na primeira tentativa eu já passei para a faculdade, mas eu tinha na minha cabeça de ir para outra universidade, que na época era a UFRJ, né? E aí eu fui tentando vestibular mesmo já cursando, já tendo passado na primeira oportunidade. E sempre quis fazer jornalismo, sempre fui apaixonado por escrever, mas nunca, para falar a verdade, não queria, sempre quis fazer não. Eu queria fazer, mas não sabia que queria, era mais ou menos assim. Roberto, a gente sabe que o diferencial é muito importante, né, em relação até à concorrência. Eu queria entender o que diferencia a sua assessoria de outra. Então, quando a gente começou, aliás, quando eu comecei com essa questão de empreender, né, porque ninguém explica pra gente no início, é a parte operacional, né? Sim. A gente sabe fazer nossa função muito bem, né? Eu sabia colocar o cliente na mídia, fazer as pautas, né? Toda a estratégia de assessoria. Mas e a parte operacional, né? Planos de negócios, a questão financeira, né, da empresa, marketing e tudo mais. Eu falei, caramba, e agora? E quando a gente foi nesse processo de captação do cliente, eu percebi que as pessoas não tinham ideia do que era assessoria de imprensa, né? Primeiro que a gente sabe que a gente tem que mostrar ao cliente que ele tem uma dor, né? A estratégia, né, que todo empreendedor fala, mostra ao cliente que ele tem uma dor e como que você pode, né, solucionar essa dor dele. Só que, como que eu ia mostrar isso para o cliente se ele nem sabia o que era assessoria de imprensa, né? E aí eu falei, gente, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar algo para essa pessoa provar, né? Uma degustação para ela provar. O que seria? Comecei a sugerir esses clientes, estava sem cliente, né, tinha acabado de começar, esses possíveis clientes que eu estava, né, focado, sugeri eles para os veículos de comunicação. Tem vários amigos, né, nos veículos, TVs, rádios, jornais, justamente por conta do bom relacionamento, network, né, a palavrinha, né, do momento, e consegui algumas pautas para essas pessoas. Então, quando elas davam entrevista, elas ficavam, meu Deus, mas o que é isso? Que legal, eu quero isso. E aí eu virava e falava, olha, que legal que você gostou. Eu sou assessor de imprensa, o nosso papel é trabalhar dessa maneira e justamente isso que eu queria conversar com você. E aí a pessoa ficava interessadíssima. E aí com isso, né, isso acabava se revertendo em um possível novo cliente. Muitas vezes, claro, nem sempre ele retornava naquele momento, mas em outro momento acabava retornando. Com o tempo, eu percebi que as pessoas sempre me viam como referencial, porque justamente por não conhecerem muitas assessorias de imprensa, né? E o meu público ser um público um pouco diferenciado, né? Não é aquele público que já está há anos no mercado, aquele público que né, que tem dinheiro para investir, né? Porque a assessoria de imprensa é um gasto, né? Como qualquer forma de divulgação, né? Um investimento.
E aí, no começo, a gente focava muito nesse público que estava começando, mas que queria, de alguma maneira, ter um destaque, né? Queria aparecer e tudo, mas entendia a importância disso. Então, quando você está começando, né, a gente vai ajustando tudo isso. E aí eu fui mostrando esse diferencial para essas pessoas. Hoje, qual é o nosso grande diferencial? Na nossa assessoria de imprensa, nossos clientes sempre estão dando entrevistas, né? Não é aquela coisa de você ficar 2, 3 meses numa assessoria e você dar 2 entrevistas. Não. Justamente porque a gente tem um feeling muito atualizado, né? Muito rápido, né? De perceber o que está acontecendo ao redor e principalmente de conseguir trabalhar as necessidades do cliente, né? O tal segredo que a gente fala, né? A tríade aí da assessoria, que vou desvendar aqui, né? Desvenda pra gente, queremos saber. Então, o segredo primeiro, você casar a necessidade do cliente, pautas que ele fala, temas que ele fala, o que ele está interessado em falar. Segundo, a necessidade do jornalista, né? O que aquele veículo está cobrindo naquele momento, o que é importante para ele. E terceiro, o que o público deseja ouvir ou ver. Né? Então, você juntando as 3 coisas, você tem aí a fórmula perfeita de uma pauta 100% aprovada. Então, assim, muitos assessores batem cabeça porque acham que é só você sair disparando o release automático, né? E não é bem assim, né? Claro que cada um vai trabalhar à sua maneira, mas agora em julho a gente fez o nosso primeiro curso de assessoria de imprensa para novos assessores, jornalistas. E aí a gente... Online, não? Foi online, para todo o Brasil. E aí eu fiquei surpreso pela procura das pessoas, porque as pessoas tinham muitas dificuldades, mesmo pessoas com mais tempos de mercado do que a minha empresa. E eu ficava assim, falei, gente, não é possível. Será que eu estou muito fora da caixinha e as pessoas estão muito lá atrás? Porque são coisas óbvias, né, para qualquer profissional de comunicação. E eu fiquei muito feliz de poder ajudar essas pessoas e de poder compartilhar isso com elas, né? Então a gente falou muito sobre essa questão, assim, qual é o nosso diferencial? A gente entender que a gente precisa humanizar os processos. Não adianta a gente automatizar tudo, né? A gente está em tempo de inteligência artificial, de um monte de coisa. Claro que são ótimos auxiliadores para a gente, mas a gente não pode deixar eles assumirem esse papel, né? Ou seja, né? Jogar tudo nas costas, né? Da coisa robotizada e tudo mais. A gente tem que saber trabalhar tudo em conjunto, justamente para a gente ter bons resultados. E aí nosso diferencial é justamente esse. Toda semana, às vezes o cliente começa, na própria semana já estando a entrevista, ele fica desesperado. Roberto, pelo amor de Deus, eu não sei nada. Eu falei, calma que a gente vai fazer o Media Training, né? Que é um treinamento que a gente faz, né? Para os clientes, né, conseguirem dar a entrevista, mas às vezes não dá tempo. Às vezes ele começou hoje, amanhã ele está dando entrevista. Claro que assim, não eu deixo muito claro para o cliente, e com os pés no chão, né, principalmente ele e a gente, que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que você entrou e vai conseguir, ou em qualquer lugar vai ser assim. Isso se deve a muito trabalho, e principalmente um bom relacionamento com a imprensa. Então a gente consegue entregar isso e até mesmo de uma certa maneira prometer isso, porque a gente entende a importância do nosso trabalho e como a gente faz o nosso trabalho com excelência. E eu acho que é bem por esse caminho. Perfeito. E qual é o público-alvo da sua assessoria? Então, hoje a gente começou com as pessoas que estavam começando, né, no seu empreendimento. Eu sou advogado, acabei de abrir meu escritório de advocacia ou trabalho na área de saúde, enfim. Hoje a gente já atende públicos tanto que estão começando como públicos consolidados, né? Não só em relação a tempo, em relação também a dinheiro para investir, né? Como eu falei, que demanda mesmo disso, né? Ainda mais se você consegue fazer um trabalho integrado com as redes sociais, né, e tudo mais. Então é importante ter mesmo, quanto mais investir melhor, né? E aí hoje nós trabalhamos isso com 5 pilares, que são a área de direito, né? Que são todas as áreas, especialidades jurídicas. A área de saúde também envolve todas as áreas de saúde, além de clínicas, hospitais e outras questões. A área de educação e carreiras, que inclui aí consultores de RH, coaches, especialistas em carreiras, professores, pedagogos, cursos, né? A gente até assessora um curso de idiomas também fantástico. A área de empreendedorismo e finanças, né, que envolve consultores de empreendedorismo, especialistas em liderança, gestão de pessoas, economistas, né, especialistas em investimentos. E, por fim, não menos importante, a área de bem-estar e qualidade de vida, né, que engloba aí palestrantes, editoras de livros, autores, clínicas de estética, de beleza, bem-estar, terapias alternativas. É bem abrangente. É bem abrangente, né? Porque, assim, quando a gente fez o plano de negócios lá atrás, a gente deu uma estudada, né, não só em outros assessores, outras assessorias, mas também de ver qual era a necessidade real das pessoas e o que a gente podia entregar para essas pessoas, né? Eu, por exemplo, já recebi muitas propostas para atores, para fazer assessoria de atores,
e de youtubers e tudo mais, mas para mim, né, eu falando em nome da empresa, eu não tenho muito interesse nesse público. Por quê? Não é porque é um público que eu não gosto e tudo mais, mas é porque vai me demandar um trabalho muito maior construir um mailing, né, construir um networking com especificamente esses jornalistas, entende? Então, assim, esses outros, né, que eu citei, né, esses pilares, são, primeiro, assuntos que a gente gosta, que eu acho que para você ser assessor de imprensa, você tem que gostar do que você faz e gostar do que você atua. Então, quando você se dispõe a ser empreendedor nessa área, você tem que escolher muito bem o que você gosta de falar. Né, o principal. Não adianta eu falar sobre a área da saúde, mas eu detesto falar sobre saúde. Né? Então, eu tenho que estar ali bem atento, até porque aquilo ali vai ditar o seu dia a dia. Né? Você vai fazer pesquisa, você vai apurar, você vai fazer pauta, enfim. Então, essas áreas, esses pilares, a gente julga como essenciais, primeiro, para a sociedade, né? Porque são temas que sempre estão sendo falados, sempre tem um advogado para falar de alguma coisa, sempre tem algum especialista da área de saúde para falar de outra. Né? A gente está aí agora com o Setembro Amarelo, né? Inclusive, então, assim, sempre tem algum assunto bacana. E é isso, ter esse feeling, assim, para entender isso. Porque senão você vai acabar se frustrando, né? Tem assessorias que vão focar em mais de uma área, né? Assim, mais até do que esses pilares que eu falei. E tem assessorias que vão focar em uma área só com vários especialistas dessa área. O que eu admiro muito quem consegue fazer, que é muito difícil, né? E você ter uma paridade aí, imagina você ter 2, 3 economistas, né? E você conseguir ter uma paridade na quantidade de entrevistas que ambos dão, né? Então, para ficar um trabalho legal, tem que ter um certo controle, né? Então, é isso. Muito bom. Roberto, a conversa está ótima, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente já segue com esse papo super gostoso. E você que está aí, continue com a gente. O programa Perfil e Negócios volta já. E estamos de volta com o programa Perfil e Negócios e quem está aqui do meu lado é o Roberto Albuquerque, que é CEO e assessor de imprensa da Albuquerque Assessoria. Roberto, quais são os serviços que vocês atuam? Então, a gente principal, né, assessoria de imprensa, a gente também atua com a divulgação de eventos e a gente faz isso de uma forma diferenciada, que normalmente, né, as pessoas gastam muito para divulgar um evento na imprensa, quando é o caso, né? Divulgar no jornal, no site, e a gente consegue fazer isso, vou abrir aqui, né? O segredo, né, digamos assim. Mas, enfim, a gente atua de uma maneira diferenciada. Como? A gente faz um briefing com o cliente, né, do evento que ele quer divulgar, né? E aí pode ser palestra, workshop, lançamentos de livros ou de algum produto, alguma coisa. A gente faz esse briefing, depois dessa reunião, a gente faz uma nota ou um release de divulgação e divulga para os veículos de comunicação de interesse. Até aí, tudo igual, né, gente? Porém, o diferencial nosso em relação a isso é que, além disso, a gente também consegue entrevistas para os clientes sobre o assunto. Ou seja, a gente vai vender como se fosse... vender que a gente fala, gente, é sugerir, né? Porque da ideia de vender, mas é sugerir. A gente vai sugerir esse release, essa pauta desse evento para o jornalista, a fim de conseguir uma entrevista para o nosso cliente falar sobre o evento dele, né? Então, por exemplo, no mês que vem a gente trabalha com uma editora que vai lançar um livro, né? E a gente está fazendo dessa maneira, né? Então, acaba sendo vantajoso para a pessoa, porque além de ter a nota dela publicada, ela ainda vai ter a oportunidade de sentir um pouquinho o gostinho da assessoria de imprensa, que é dando entrevista. E muitas das vezes isso até se converte, né, em assessoria de imprensa. Às vezes a pessoa acabou de fazer a divulgação do evento, viu que é legal, que é uma coisa bacana, né, que repercutiu legal para a imagem dela e fecha a assessoria de imprensa também com a gente. Então isso é bem bacana. Além disso, a gente também trabalha com social media, né? Por isso que a Albuquerque seria integrada, que a gente entende que a assessoria de imprensa é o primeiro passo, né? Justamente porque leva a pessoa a gerar autoridade, credibilidade e visibilidade para a imagem dela. Porém, é uma continuidade, né? Você colocou a pessoa ali para dar entrevista, você acompanhou, você deu todas as orientações necessárias para ela dar uma boa entrevista e depois disso, o que você faz com a entrevista, né? E aí entram aqueles clientes que dão entrevistas, deixam a coisa morrer, você vai procurar, você não sabe onde encontrar, então a gente sempre orienta os clientes, olha, social media, planejamento estratégico das suas redes sociais. Então, o que você vai fazer? Se você consegue administrar a social media por conta própria, beleza. Então, trabalha nas suas redes sociais essas entrevistas que você deu, porque nada mais é do que um conteúdo e um conteúdo verificado, né? Um conteúdo que saiu na imprensa, né? A gente pensa que a internet, as pessoas estão se matando a todo momento ali, tentando produzir um conteúdo de qualidade,
né, e mostrar o seu diferencial. Aí você imagina você chegar com algo que você produziu um veículo de comunicação. É um mega diferencial, então você não precisa ficar se matando para tentar fazer uma coisa para se diferenciar dos outros. Então, se você souber trabalhar isso bem, né, na sua própria estratégia, ótimo. Se não, o ideal é você ter um social media, que é o trabalho que a gente faz também, e quem desenvolve é a nossa sócia, Alice Albuquerque, que por sinal também é minha esposa. E aí a gente entra no outro campo aí, né, porque alguns anos atrás... É uma empresa familiar, então. Pois é, isso? De uma certa maneira sim, né, porque alguns anos atrás ela era professora de inglês, né, foi a vida toda, e alguns anos atrás ela decidiu se afastar, né, da profissão, e investir nessa parte de marketing, de design e tudo mais. E eu falei, vem trabalhar comigo, acho que pode dar certo. É louco, né? Porque casal trabalha junto, né? Toda aquela coisa, todo aquele tabu. Mas eu vou te falar, dá certo, né? Claro que às vezes a gente vai cada um para um lado e tudo mais, mas começa o assunto de trabalho, termina no horário que termina o trabalho e fim, né? A gente não leva para o nosso relacionamento, porque a gente tem que tentar separar as coisas. E assim... Sim. Acabou que dentro da Albuquerque Assessoria Integrada, né, a gente foi tomando rumos diferentes, né? Porque muitos clientes dela não são necessariamente meus clientes, né? Ela assessora muitos varejistas também, franquias de supermercados, clínicas de estéticas, coisas que eu na assessoria de imprensa acabam não fazendo. Então, acabou sendo legal porque deu uma amplitude maior à empresa, né? Maior até do que eu imaginava lá no início, né? Então, ela faz toda essa parte de social media, de integrar essa parte da imprensa com as redes sociais, trabalhando não só o visual, mas trabalhando principalmente o conteúdo. E aí é o que eu falo para o cliente, falei, olha, se você quer ter realmente resultados, né, e sair da mesmice, você precisa investir nas suas redes sociais. Porque hoje é mandatório, é obrigatório, todo mundo está nas redes sociais, né? Eu até brinco, né, quando eu estou fazendo alguma reunião, que eu falo assim, gente, todo mundo está nas redes sociais, mas só os melhores estão nos veículos de comunicação. Porque se você parar para pensar, quem é o diferencial? Como é que você consegue ver quem é diferente só nas redes sociais, né? Na certa, tem que ter alguma coisa ali que destaque. Você estar na mídia, você estar no veículo de comunicação, vai te destacar dos demais. E aí, fora os benefícios que também isso traz, né? Como você tem um ranqueamento maior no Google, né? Das pessoas poderem procurar sobre você e te acharem, né? Saber onde te encontrar. E aí eu falo justamente sobre isso com os clientes. Às vezes, muitos não dão muita importância para isso, mas tem um recadinho para vocês, amados clientes, né? Que graças a Deus são maravilhosos. Mas, gente, quando uma pessoa dá uma entrevista, por exemplo, numa televisão, normalmente quem assiste e tem interesse faz o quê? Vai buscar, né, sobre esse cliente, sobre essa pessoa nas redes sociais. Eu sou assim, eu sou o fofoqueiro, né, fazendo jus ao jornalismo. Já vai stalkear. Exato, ali, já né? vou stalkear. Vamos lá ver quem é. Poxa, que legal, achei interessante o que aquele especialista falou. Vou procurar no Google ou no Instagram e vejo, poxa, que legal. Dependendo, passa até a seguir a pessoa, que é isso, né? Nosso instinto, né? Nossa cultura brasileira, ela é muito assim, então você acaba acompanhando mesmo a pessoa. E imagina você ver uma entrevista de uma pessoa, você ir todo empolgado, chegar lá, não tem nada dela. Não acha, né? Falei, gente, não acha nada. A empresa às vezes não está nem no Google, né? Não tem Google Meu Negócio, básico para você ter em todo o negócio, não tem avaliações para você saber se, né, o que é a empresa, não é? Até falando um pouco da parte, né, dela, né, do social media. Então, assim, é importante estar presente, gente, nas duas coisas. E é o que eu costumo dizer, né? Todo o trabalho de comunicação, seja ele assessoria de imprensa, marketing, publicidade, social media, é um trabalho de continuidade, né? Ninguém fica famoso, ninguém constrói autoridade da noite para o dia. Eu falo que quem constrói essa fama da noite para o dia são os 15 minutos de fama, que dá e passa. Mas para você consolidar, tem que ser uma construção diária, né? Então, é continuidade. Se você tem a possibilidade de investir sempre na divulgação da sua imagem, seja em assessoria, seja em tráfego pago, seja em publicidade paga, é importante porque você vai estar sempre em destaque. É aquele velho ditado, né, de quem não é visto, não é lembrado, né? Verdade. E já que a gente está falando de rede social, quais são as redes sociais da Albuquerque e também o site? Então, nosso site é albuquerqueassessoriaintegrada.com. E o nosso Instagram e Facebook é @albuquerqueassessoria. Lá, quem puder acessar vai ver todo o nosso trabalho e também vai ver muitas dicas relacionadas à imagem, né? Como que a pessoa pode fazer para estar na imprensa, dar uma boa entrevista, dicas também para assessores, né? Então, assim, a gente costuma ajudar muito outros colegas que querem investir na área, né? Que querem aprender sobre assessoria de imprensa e também as entrevistas de nossos clientes, né? Claro, a gente sempre está postando lá.
porque não deixa de ser um conteúdo, né, gente? É informação, né? Então a assessoria de imprensa trabalha com isso, né? Com conteúdo para as pessoas poderem consumir, né? E entenderem mais sobre os assuntos que são falados no dia a dia. E, claro, isso vai reverberar para o cliente, né? Como uma propaganda, né? Uma propaganda indireta que a gente costuma falar, né? Então é muito importante. Segue lá a gente que você vai ver. Sim, com certeza. E enquanto empresa, né? Então os sócios é você e a sua esposa, vocês têm mais sócios? Como é que está configurada a empresa? Então, hoje a gente conta com alguns parceiros, né? Quando a gente tem, por exemplo, um contador que foi, por acaso, foi o nosso primeiro cliente, né, em 2017, que é o Washington Mendes, que virou um amigo, assim, né? Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com todos os nossos clientes e ex-clientes, né? Tanto que a gente sempre tem uma volta muito grande, né, de clientes, né? Esse mês mesmo tiveram 2 clientes que voltaram com a gente, ou indicam e tudo mais, que é um grande colaborador, que está sempre ajudando nas questões financeiras e tudo mais. Também pretendemos, como a gente passou por uma reformulação, né, pós-pandemia, a gente pretende agora aumentar um pouco esse quadro, né, sair um pouco, a gente ficou muito estabilizado nesse pós-pandemia. Graças a Deus a gente passou bem ileso na pandemia, inclusive foi uma época que a gente teve bastante resultados em relação aos anos anteriores, bons resultados. Mas a gente precisa agora focar em sair um pouco do operacional, né, e deixar as coisas fluírem um pouco, né, justamente para ter outros resultados, né. A gente tem clientes em todos os estados, não, né, vamos chegar lá, mas temos em vários estados, né, inclusive também já tivemos clientes fora do Brasil também. Então a gente tem que lidar com muita gente. Imagina você falar com um jornalista de vários lugares, do Sul, São Paulo, Brasília, Rio. É uma loucura. Então, em breve, a gente quer aumentar isso daí, né? Justamente para poder descansar um pouco a mente também. Entendi. E quais são os planos da empresa daqui a 5, 10 anos? Então, eu pretendo, né, tem como foco, além de aumentar o número de colaboradores, de fazer com que, de alguma maneira, mais pessoas sejam impactadas, né? Porque eu vejo o resultado que esse trabalho traz na vida das pessoas. Eu fico muito feliz com isso, né? Tem uma advogada que foi nossa cliente, que está voltando com a gente agora em setembro, e que ela estava falando que ela deu, através de uma entrevista que ela deu, ela foi chamada para dar uma palestra lá na OAB, né? E os advogados têm esse receio, né? Porque a OAB não permite você faça propaganda, né? Nem marketing, nem nada. Porém, a assessoria de imprensa não é uma propaganda, né? Então, eles podem ter acesso a isso, é uma maneira de divulgar o trabalho deles. E não só ela, várias outras pessoas, né? Teve clientes que falaram, Roberto, adorei a entrevista, fechei um cliente por causa disso. Ou eu consegui uma série de palestras por causa disso. Então, assim, eu fico muito feliz com a realização dos clientes, sabe? Uma coisa que eu coloquei como objetivo quando eu resolvi empreender é que eu não iria fechar cliente por dinheiro, né? Uma coisa que eu via muito acontecer na empresa que eu atuei anteriormente, mas que eu queria realmente fazer as coisas com vontade, com coração, de fazer a diferença na vida daquelas pessoas, né? Se eu visse que a pessoa até tem um dinheiro para investir, né, no trabalho e tudo mais, mas não tem conteúdo assim muito robusto para ser trabalhado, né? Eu não vou fazer a pessoa perder o tempo dela e também não vou perder o nosso, né? Claro. Mas sempre tento ver um jeito, né, de dar esse match, né, de dar essa compatibilidade para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Então, o meu desejo é que nesses próximos 5 anos a gente cresça também nesse sentido, né, de conseguir alcançar outras pessoas também de outros estados e também trabalhar um pouco nessa parte de cursos e palestras, né, de assessoria de imprensa. O meu intuito é poder realmente ajudar outros assessores, jornalistas que estão fora do mercado, né, o mercado tem sido bem complicado, né, de comunicação, possam investir nessa área de assessoria de imprensa, né. Nesse primeiro curso que a gente fez agora em julho foi quase que um teste, porque a gente não pretendia fazer agora em julho, mas já estou há anos para tirar esse curso do papel, desde que a gente participou do Shell Iniciativa Jovem, que é uma aceleração para jovens empreendedores da Shell. E aí eu sempre quis tirar essa ideia do papel, mas nunca saiu. Quando finalmente eu decidi tirar do papel, construí todo o conteúdo, eu falei, não, tem que ir agora. Então, assim, em 15 dias a gente mal divulgou e teve bastante retorno. Eu falei, caramba, eu acho que é por aí o caminho. Eu vejo que as pessoas estão carentes de conteúdo, elas estão carentes de alguém que pegue na mão e fala, vamos embora, eu vou com você, eu te ajudo, né? Que é uma coisa que eu não tive no começo, né? Então, eu falei muito isso no curso. Então, o meu intuito é poder ajudar outros profissionais da área também. Eu acho que ninguém precisa concorrer com ninguém, né? Nesse sentido de ser melhor do que o outro. Claro que a gente tem que ter nosso diferencial para o cliente e tudo mais, mas a gente pode pegar na mão também e ajudar. Né? A vida não é uma eterna concorrência, né? Uma selva. A gente pode sim ajudar o outro, né? Tem espaço para todo mundo, né? Acho que é meio por aí. Com toda certeza, Roberto. Olha, a conversa está ótima, mas a gente precisa voltar para um rápido intervalo
E, gente, ó, o papo não acabou não, tá? Daqui a pouquinho tem mais conversa com Roberto Albuquerque, que é assessor de imprensa e CEO da Albuquerque Assessoria, aqui no programa Perfil e Negócios. Até! O programa Perfil e Negócios está de volta e hoje eu entrevisto o Roberto Albuquerque, que é CEO da Albuquerque Assessoria. Roberto, é grande a concorrência na sua área? Bastante. Tem muitos assessores, justamente porque o mercado da comunicação em si, do jornalismo, né, tem sido um pouco saturado em algumas questões, né? Então, muita gente tenta migrar, não necessariamente abrir uma empresa, mas trabalhar como um freela. Muita gente também trabalha em veículos de comunicação e acaba pegando trabalhos pontuais em assessoria de imprensa, né? Isso acontece com bastante frequência. Sim. E até por isso, quando a gente fez o curso, a gente pensou em atingir esse público também, né? De repente, quem sabe você pode virar a chavinha, sai do outro lado do balcão e vem para assessoria, né? Sim. É uma possibilidade, enfim. Então, tem muita concorrência. É claro que cada um com o seu diferencial e tudo mais, mas no momento a gente fica muito à vontade em relação a isso, porque, como eu falei, né, tem espaço para todo mundo, então a gente está sempre se ajudando. Tanto que eu administro vários grupos de WhatsApp de assessores, de jornalistas e tal, e a gente está sempre trocando figurinha, né? Às vezes até mesmo indicando um cliente que você não atenda, ou um cliente que você não consegue atender por conta da demanda, e a gente consegue ir trocando. Claro que tem aquelas pessoas também, né, que ficam, meu Deus, eu não posso, né, tem que ficar de olho, tem os stalkers que eu sei que tem, né? Mas enfim, faz parte também, ok, mundo dos negócios, mas nada que prejudique o nosso trabalho, então... Perfeito. Agora eu queria saber como é que foi participar do programa de aceleração Shell Iniciativa Jovem. Esse reconhecimento também ajudou a impulsionar o seu negócio? Nossa, muito, assim, participar do programa de aceleração da Shell foi, assim, fascinante pra gente, porque eu não tinha ideia do que era, nenhuma. Mas como eu falei, né, no início, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de desafios, né? Eu sou aquele cara que fez 3 faculdades, tá sempre se enfiando em um monte de curso, um monte de coisa, que gosta de se atualizar, que gosta de viver, meio de aprender. E quando eu me inscrevi, surgiu lá um anúncio da Shell Iniciativa Jovem, eu falei, caramba, pode ser legal, uma boa oportunidade. O programa de aceleração, ele é voltado para jovens empreendedores de 24 a 35 anos, que já estejam atuando, né, já estejam empreendendo, mas precisam aparar algumas arestas, né, para a sua empresa crescer, ou que querem tirar uma ideia do papel. Eu tenho uma ideia bacana e tal, quero montar uma empresa. Então você recebe toda a mentoria, quase que uma pós-graduação, né, durante um ano, do início ao fim. Então, quando a gente participou do processo seletivo da aceleração, foi em 2019, foram 950 inscritos nessa edição. Dentre os 900 inscritos, né, que passaram por esse pitch, né, de apresentação, falando das suas empresas, apenas 80 jovens foram selecionados. De quantos? De 950. Foi um dia inteiro, né, eu lembro até hoje, foi no Sebrae, ali em Botafogo. No Sebrae? E aí a gente fez esse pitch, né, foi um dia inteiro, foi bem cansativo, um dia nervoso, assim, É uma iniciativa do Sebrae esse? Isso, lá na Shell eles contam com vários apoiadores, inclusive do Sebrae, né? Então tem vários especialistas, consultores de negócios, mentores do Sebrae lá, que dão todo esse aporte, né? E aí quando nós fomos selecionados, esses 80 jovens, a gente participou dessa mentoria durante alguns meses, né? Foram divididos em 2 turmas de 40 alunos, então a gente teve tudo que o negócio precisa para ele funcionar. Mesmo aquilo que a gente já sabia, né? Então, plano de negócios, ações de marketing, jurídico, desenvolvimento de pessoas, RH, tudo. Para que a gente pudesse realmente levantar a empresa, né? Quem no caso estava ali só com a ideia, né? Transformar aquilo numa coisa palpável e para a gente também aparar as coisas que a gente precisava ajustar para a empresa crescer. Qual era a finalidade da aceleração? Além de formar, né, empresas mesmo, né, saírem dali empreendedores com as suas empresas, também tem um selo de reconhecimento, né, de empreendedorismo da Shell, que é um selo internacional. Então a gente ainda passou por vários processos seletivos lá dentro, como o plano de negócio que a gente teve que apresentar, né, aquele
plano de negócio gigantesco, com tudo sobre a empresa, coisas que eu nunca tinha pensado em relação à empresa. Eu já estava 2 anos no mercado, falei, gente, que isso? Nunca parei para ver isso, pensar e tal. Enfim, a gente teve todo esse aporte e a gente passou para um outro pitch de avaliação, já com uma outra maturidade de negócios, né, com um outro pensamento diferente do início. E, por fim, né, esses 80 jovens também participaram de uma feira de empreendedorismo que aconteceu no Museu da Manhã, em 2019, apresentando as suas empresas, né? Várias oficinas apresentando as suas empresas. Foi uma grande oportunidade, principalmente de apresentar assessoria de imprensa para as pessoas que não tinham ideia do que era. A gente fez uma dinâmica bem legal na época, né? A gente levou um chroma key, câmera, e as pessoas puderam gravar ali um trechinho de um programa de televisão, então foi bem legal. E depois daquilo dali a gente teve a última avaliação, que foi justamente esse pitch final aí para a gente entender se realmente o negócio ia para frente ou não, né? Era decisivo. E foram selecionados 40 jovens, no qual a nossa empresa ficou também entre os 40. E aí a gente recebeu o selo de empreendedorismo jovem. Foi uma grande vitória pra gente, né? Imagina 2 anos de mercado, né? Com tão pouco... acabado de construir exatamente, a empresa, tão né? pequenos, né? Tão bebês ainda, né, no empreendedorismo, e ter conquistado essa coisa tão importante, né? Além de levar a gente para ter um network muito bom, com profissionais qualificados, né? Do próprio Sebrae, né? Da Shell e tudo mais. E assim, pessoas, CEOs de grandes empresas, né? Empresas internacionais, te davam conselhos, mentorias, né? Então assim, foi muito bacana isso, né? Isso deu uma proporção muito gigante pra gente e para os clientes também, né? Nos clientes verem que a gente tem um selo ali, né, de empreendedorismo, né, uma empresa séria, né, focada, reconhecida. Então, para a gente foi muito gratificante, eu tenho enorme carinho e apreço, tanto pela Shell como pelo Sebrae também, por essa mentoria, por essa oportunidade. Tanto que toda oportunidade eu divulgo, eu falei, gente, todo mundo que é jovem, que quer empreender, tem que participar. É uma ótima oportunidade para quem deseja investir no futuro. Bom, e a gente sabe que é importante também, né, essa continuidade do estudo, né? Eu queria saber se vocês continuam estudando, fazendo outros cursos. Sim, então, eu particularmente, né, como eu falei, né, sempre gostei muito de estudar, né, eu terminei minha terceira faculdade ano passado, na verdade a terceira não, a segunda, porque que seria a segunda, né, que era serviço social, eu não concluí, porque era uma coisa mais pessoal. Quais faculdades? Fiz jornalismo, né, e aí quando estava no último período de jornalismo, passei para serviço social no UFRJ, que era mais um desejo pessoal, porque eu sempre trabalhei muito com projetos de caridade, enfim, né, de ações que trabalhavam com pessoas de moradores de rua e tudo mais, então eu achava que isso poderia de alguma maneira agregar, né, nesse intuito. Porém, na época eu estava assim, exausto, sendo na faculdade de 4 anos, né, e serviço social eram mais 5, e para algo que eu não ia ter como profissão, porque eu sempre atuar, porque eu sempre quis ser jornalista. Então, eu realmente dei uma estacionada, parei na metade, falei, não é para mim, mas aprendi muita coisa, principalmente em relação à política social, econômica e tudo mais. É um curso muito agregador, né? Tanto que o serviço social no UFRJ é o maior da América Latina, né? Então, é o maior da América Latina, mais bem avaliado. Então, assim, uma referência, eu me senti muito privilegiado. E aí, quando eu saí de lá, na época eu estava desempregado, né? E aí eu tinha em mente que eu queria muito fazer mestrado, assim, meu segundo desejo, depois de terminar a faculdade, era o mestrado. Eu falei, eu quero muito fazer o meu mestrado, só que eu não me achava muito capaz na época. Tinha uma sabotagem ali meio envolvida e tudo mais, eu estava desempregado naquela época, era outra mentalidade. E aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer o Enem de novo, né? E vou fazer outra faculdade. Por quê? Uma outra faculdade vai me dar essa atualização de como que tá aí, né, o meio acadêmico para conseguir ter esse acesso ao mestrado. Não é pouco não, hein? Pois é. E aí, na época, eu fazia eu participava de um projeto missionário, que a gente tinha contato com o espanhol, né, que eu sempre gostei muito. E eu resolvi fazer letras em espanhol na época. Foi a época que eu estava trabalhando nessa empresa, que era na Barra da Tijuca. Eu morava em Caxias, né, na Baixada na época. E eu falava assim, gente, é loucura, porque aí eu vou fazer... Eu passei, fiz o Enem, passei. Passei para a UF, para a UFRJ, para a Unirio, né, para as 3. E aí eu falei assim, gente, não tem condições de ir para Caxias, para Barra, para ir para Niterói, né, nem para a cidade universitária, porque é um pouco perigoso, mas um pouco contramão. Como eu já tinha feito serviço social na URCA, apesar de ser mais longe, eu estava mais acostumado. E aí eu falei, quer saber, vou sondar como é que é o curso. Só que lá na Unirio não tinha letras em espanhol.
era só letras e língua portuguesa, literatura, diferente das outras duas. Porém, quando eu vi a grade curricular, me atraiu muito o curso da Unirio e eu fiquei apaixonado, assim, você podia mesclar com outras matérias de teatro, né, que eu também, né, sou ator não profissional, né, mas sou ator. Então, assim, coisas que me deixaram muito feliz com as possibilidades. Eu falei, quer saber? Vou ir. Vamos lá, vamos ver o que vai ser. E aí foi na época que eu saí, foi assim, tudo automático. Eu saí dessa empresa que eu trabalhava e comecei a faculdade. As coisas foram, né, meio que ajustando. Inclusive, até para minha saúde mental na época me ajudou muito, assim, foi uma distração e tal. Me ajudou bastante. Eu nunca imaginei, se você me perguntasse há 10 anos atrás, você faria letras e literatura? Gente, não, literatura não rola. Apesar de eu gostar muito de português, literatura não rola. E aí, fiz, para minha surpresa, gostei e fui cada vez mais evoluindo. Realmente era melhor do que eu pensava o curso, porque eu tive muitas referências ao jornalismo, né? Inclusive na parte de revisão, a gente fez um documentário lá, né? Coisa que eu não tinha conseguido fazer em jornalismo na época. Bacana. Então, assim, foi muito legal, foi muito agregador. E, para minha surpresa, ainda consegui um estágio na Fundação Getúlio Vargas, na época, como design instrucional. Por isso que eu falei, né? Eu vou me envolvendo em um monte de coisas. Como que eu dei conta disso? Até hoje eu não sei, porque foi no mesmo ano que eu entrei para a Shell, eu estava com a minha empresa, tinha faculdade, e fora, né, família, né, e tudo mais. E eu falei, gente, se eu quero, eu vou ter que dar um jeito, né, vou ter que correr atrás. Graças a Deus deu tudo certo. Foi muito agregador, assim, eu tinha uma enorme curiosidade de trabalhar na FGV, uma instituição que eu admiro bastante. E foi numa área completamente diferente do jornalismo, que é design instrucional, né? Basicamente a gente estava lidando ali com os materiais, né, dos professores de pós-graduação, de revisão e tudo mais, que era uma parte ligada ao jornalismo, né, também revisão, mas era um pouco diferente, respirar outras áreas, então me fazia um pouco bem, né, nesse quesito. Então eu falei, vou abraçar a oportunidade. Minha esposa falava, você é louco, para com isso. Todos os meus amigos falaram, inclusive, que eu ia me interditar, né? Tem uma série que a gente gosta, né? Quantidade de informação. Pois é. Tem uma série que a gente gosta que os amigos, né, interditam, né, o personagem, porque para que você vai ficar doido. E eles falavam, Roberto, a gente vai te interditar, chega de faculdade, chega de Enem. Ficavam brincando. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, vamos lá. E eu segui em frente à faculdade e terminei. Aí veio pandemia, aí a loucura foi só aumentando, né? Veio pandemia, na pandemia em 2020, eu e minha esposa, a gente estava tentando ter a segunda filha. E aí, aliás, em 2019 não veio. Virou o ano 2020, ela engravidou. Veio. Aí 2 meses depois veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, e agora? Que loucura, né? Aquele desespero. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? A gente passou ileso também, todo mundo ficou bem. Tenho 2 filhas, né? Giovana, de 7 anos, e Alice, de 2 anos. Elas querem seguir também 3. Essa carreira de... Então, a Giovana, a Giovana ela é muito comunicativa. Aliás, as duas, né? Puxaram muito a mim e toda a minha família também é. Mas eu acho que ela tende a ir mais para o outro lado, mais do off. Ela gosta de aparecer, mas ela dá esses indícios que ela não vai querer muito seguir essa parte, não. Já a Liz, mesmo desde pequenininha, ela fala que quer ser professora. Então, assim, se vai manter, né? Eu não sei, né? Às vezes tem crianças, né, que mantêm, né? Sim. Mas, assim, eu fico muito feliz porque eu pude acompanhar as etapas exatamente como eu imaginava delas duas, né? Principalmente da Liz, né? E deu tudo certo, né? É uma loucura. Ainda quero fazer mestrado. Ia fazer esse ano. Ano passado eu tentei, não consegui. Cheguei quase ali na portinha, mas não consegui. Ia tentar esse ano, mas eu resolvi me dar um ano sabático, né? Porque ano passado eu terminei a faculdade, né? Porque graças à pandemia, né? Levou 2 anos ainda aí no remoto, né? Mas, graças a Deus, foi um ano de descanso para investir em mim também, né? Não só em empresa, não só estudo, mas em mim principalmente. Eu queria voltar um pouco sobre a sua empresa em si. No caso, você está ali na função de CEO, né? O que mais que você faz? Então, assessor de imprensa e CEO, né? Assim, as outras coisas eu vou delegando. Atualmente, como eu falei, né? Eu preciso de uma equipe maior para conseguir... Você tem quantos colaboradores? Então, são 5 colaboradores, né? Fixos, né, são 3, né, e 2 não fixos. Mas, assim, depende muito da demanda, porque eu até fico brincando lá na assessoria, falei, gente, cliente não é para sempre, né? Quem trabalha por conta própria, né, tem que saber lidar com isso, né? E na assessoria tem um volume muito grande, né? Um fluxo muito rotativo muito grande. Por quê? Às vezes o cara quer realmente para aquela época específica, 6 meses de assessoria, 4 meses de assessoria. Sim. E nada além daquilo. E às vezes o cara vai renovando, como a gente tem clientes que estão há anos com a gente. Então, assim, não tem como ainda a gente encorpar muita gente, né? Tendo essa estabilidade, exatamente. E que é uma coisa assim que eu demorei muito a assimilar no começo, confesso.
que eu ficava, gente, mas não é possível e tal, mas eu comecei a entender, principalmente depois da aceleração lá da Shell, que existem também aqueles momentos, não só a questão do rotativo, é claro que também não tem que ser tanto, porque aí já tem algo estranho, né? Mas tem os momentos sazonais também. Tem épocas que você vai ter menos clientes, porque as pessoas vão investir menos nisso, que as pessoas estão, às vezes, querendo viajar, descansar, né, geralmente, e é aquela época que as pessoas vão querer investir. Curiosamente, lá na assessoria, normalmente, essa época sazonal é nesse meio de ano, maio, junho, julho. Geralmente, novembro é uma época, talvez pela questão da Black Friday, né, arrasta um pouquinho, que vem muito cliente. Novembro, dezembro, janeiro, e aí vai desacelerando quando chega em maio, né? E aí agosto já começa a voltar de novo e tal. E é muito engraçado isso, porque é uma coisa que no início me tirava o sono. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Não é possível que as pessoas, né? Você fica ali afoito, por que as pessoas não querem investir e tudo mais, ainda mais quando você tem essa responsabilidade tão grande. Mas ao mesmo tempo, quando você pensa com a mente empreendedora, você entende que isso é normal em qualquer negócio. Sim. Né? Enfim. E é isso que eu queria te perguntar. Você tem uma visão geral assim do seu negócio, né? E aí, o que você percebe que é preciso melhorar? Olha, bastante coisa, confesso pra você, porque eu acho que antes de melhorar no negócio, eu preciso melhorar em mim, né? Que estou à frente do negócio, né? Então, a principal coisa é delegar um pouco mais. Eu sei que eu tenho essa dificuldade, né? Em delegar um pouco mais, porque eu tento sempre entregar o meu melhor e é muito difícil você deixar que os outros tomem essa posição, né? E eu admito aqui, porque eu sei que... Você administra tudo que tem de assessoria de Exatamente. Imprensa, você... De assessoria sou eu. O contato, isso, o contato o atendimento é você. O cliente, isso. Porque assim, eu prezo muito, assim, eu sou desesperado pelo bom atendimento. É uma coisa que eu, inclusive, quero investir em palestras, em livros e tudo mais, já até conversei com algumas pessoas, porque eu acho que bom atendimento é fundamental. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Certeza. Você pode... Eu fui num rodízio nesse fim de semana com minha esposa, a gente foi mal atendido. Foi a segunda vez que a gente foi, a primeira foi ótima, na segunda foi péssimo, talvez por ser fim de semana. E eu falei com ela, cara, você pode até ter a pior pizza que for, mas se o atendimento for bom, for excelente, você até dá uma segunda chance. Você fala, não, eu gostei do atendimento, eu vou voltar. Eu prezo muito atendimento. Então, assim, na minha empresa, eu sei que os clientes são bem tratados. Você pode perguntar a qualquer ex-cliente, que eu falo que quem vai falar bem ou mal de você é ex-cliente, né? Que já saíram, não estão mais ali. Mas assim, eu prezo muito por isso, porque eu quero que eles tenham a experiência completa, né? Eu já tive muitas experiências ruins de mau atendimento, né? Em algum lugar e ser mal atendido e ficar, assim, perplexo de como que a pessoa consegue perder um cliente por uma coisa tão pequena, né? Se você pudesse dar dicas de quem está nos assistindo e que quer empreender na área de assessoria de imprensa, quais dicas que você daria? Então, já começando pela questão do atendimento, bom atendimento e networking. Atendimento por quê? É o atendimento que vai fidelizar o cliente, é o atendimento que vai fazer com que ele te indique para outros clientes, fazer com que ele retorne, né, depois de algum tempo, de repente já tenha feito o seu serviço, ou que você venha oferecer outro serviço, eu fiz assessoria, mas eu quero investir em social media agora, enfim. E também o networking, por quê? Comunicação, gente, não adianta. Se você está na área de assessoria de imprensa ou qualquer outra área de comunicação, você tem que se comunicar, né? Seja networking com os jornalistas, né? Para você saber, né, ali os meios para você colocar o seu cliente na mídia, né? Para dar entrevistas e tudo mais. E também o networking com empreendedores, né? Para você fazer pontes, né? O meu negócio só começou a decolar a partir do momento que eu comecei a participar de grupos de empreendedorismo, né, de palestras, de networking, que eu pude conhecer outras pessoas, né? Foi até minha primeira cliente que me abriu os olhos para isso. Eu sou eternamente grato por ela, porque realmente revolucionou a minha vida. Talvez eu não estaria onde estou hoje se naquela época eu continuasse fazendo tudo da mesma forma, né? O que eu costumo dizer, né? A gente nunca vai ter resultados diferentes se a gente fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E essas são as duas principais. A terceira, né, que vamos botar aí que não é de repente a última, mas é tão importante como as outras duas, é você saber exatamente o que você espera do cliente e o que você espera oferecer ao cliente, né? Como eu falei no início, não adianta você atuar na área da saúde se você não gosta de falar sobre o tema. Então você precisa ter afinidade com o tema, porque o cliente precisa ver em você aquela paixão, aquele fervor em querer falar sobre aquilo. E é isso que o jornalista também vai levar em conta na hora de aprovar a pauta, né? Um dos critérios, claro. Ele vai falar, poxa, que legal, essa pauta que ele fez é bem estruturada, tem dados bem bacanas, realmente é uma pauta boa a ser abordada, vamos fechar a pauta e vamos falar com o especialista em questão. Acho que são essas três principais aí. Maravilha. Roberto, muito obrigada pela agradeço. Oportunidade aqui da gente ter essa conversa maravilhosa, por você poder compartilhar aí
sua experiência, falar um pouco da sua empresa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, que é isso. Imagina, gente, é isso. Quem quiser saber um pouco mais aí do nosso trabalho, quiser dicas, ajuda para empreender na área também, ó, joga lá no Instagram, Albuquerque Assessoria, e vamos conversar, gente. É isso. Invista na sua imagem. Isso aí, invista na sua imagem. E o programa Perfil e Negócios termina por aqui e semana que vem tem mais. Porque vocês já sabem, né? Assistir já é um ótimo negócio. Até lá!